Então, com isso, a gente vai para a próxima técnica de estudos aqui, que seria a técnica do estudo ativo. Então, o que seria isso? Enquanto você estiver estudando, você deve se engajar ativamente mesmo com o seu material de estudos. Aí, para isso, por exemplo, se você estiver lendo, às vezes, uma apostila, um PDF, por exemplo, você não vai ficar ali lendo de forma passiva. Você vai meio que conversar com aquela apostila mesmo, sabe? Com aquele PDF, com aquele livro. Você vai fazer perguntas a essa apostila, ao que você estiver lendo por ali. Ou então, se você estiver assistindo uma aula mesmo de algum professor, seja por uma videoaula, por uma aula ao vivo, tenta interagir com o professor, tenta estar ali fazendo perguntas ou prestando ativamente mesmo a atenção que ele está falando. Tenta estar com a atenção plena ali nos seus estudos. Tudo isso enquanto você, por exemplo, está fazendo anotações do que está sendo falado, do que está sendo lido, e essas anotações elas devem ser com as suas próprias palavras, porque você só consegue escrever com as suas próprias palavras o que você tiver entendido. Então, não escreve ipsis literis o que está na apostila, ou então o que o professor falou. Não escreve literalmente, não. Escreve com as suas palavras. Enquanto você estiver lendo, então enquanto você estiver ouvindo o professor também, tenta identificar ali, às vezes, conceitos que ele está falando, ou então que está escrito ali na apostila, que sejam conceitos centrais. Tenta identificar também palavras-chave, sabe, de tudo que você estiver estudando. Isso tudo vai te ajudar bastante. Outras técnicas de estudo ativo também, por exemplo, seria às vezes você criar mapas mentais, ou então, como a gente já falou aqui, que é ótimo, que seria você ensinar a matéria para outra pessoa. Tem estudos que mostram, né, que essa abordagem de aprendizado ativa, né, de uma forma geral, aumenta drasticamente a retenção de informações das matérias, né, de tudo ali que a gente está estudando. E assim, é claro que a gente não pode esquecer da importância da própria revisão. E aí, durante a revisão, você pode aplicar essas coisas que o Júnior e eu falamos aí. E é aquele mantra: se você não revisou, você não estudou. Né? A revisão ali, regular, ela é essencial, essa é a palavra, ela é essencial para você manter a matéria no longo prazo. Porque assim como o pico de produtividade, quando você está estudando ativamente, a nossa memória, ela também funciona em ondas, né? Então, na medida em que algo a gente começaria a esquecer, caso a gente não tivesse contato com esse algo, quando a gente revisa, a gente consegue retomar aquilo e dizer, em essência, para o nosso cérebro que aquela coisa é importante o suficiente para a gente manter nele. Então, você precisa implementar aí para você algum tipo de revisão espaçada, que vai envolver o material, né, que você tem e também o seu tempo de estudos. A gente sempre está falando por aqui, sugerindo que você revise a matéria no dia seguinte, né? Então, estudou na segunda, revisa na terça e separa o sábado para fazer algum tipo de revisão completa, né, sobre o que foi visto ao longo da semana. E com isso, no final do mês, você vai também revisar o que você estudou ao longo do mês, sabe? Tentando manter minimamente fresco na sua memória ali o que você está vendo. É claro que isso varia muito de tempo para tempo, de quanto tempo você tem disponível, de quanto tempo você tem até a sua prova, mas o fato é, se você não revisou, você não estudou. Se você chegar na prova e olhar para você e falar, cara, eu não revisei nenhuma vez, desculpa, você foi para a prova sem estudar. Essa que é a verdade. Eu sei que dói, mas assim, a gente não tá aqui para mentir para ninguém, a gente tá aqui para te ajudar a ser aprovado, beleza? E assim, sempre que você tiver algum tipo de oportunidade, tenta encaixar algum tipo de revisão em outros momentos também. Isso vai ficar mais natural com o passar do tempo, mas você vai ver que, sei lá, eu sei que assim, é coisa de gente velha e não é tão comum mais hoje em dia a gente ficar em fila de banco, mas é um exemplo clássico. Você, numa fila de banco, bota ali uma revisãozinha para ouvir, ou um pedacinho de uma aula que ficou confuso durante seu estudo para poder ver se encaixa melhor. Você já vai ter que esperar mesmo, não tem nada que você possa fazer. O tempo que você vai estar ali vai ser fora do seu controle. Então, por que não fazer bom uso dele? Esperando ser chamado para uma consulta, e aí você pode ficar com o fone de um lado só, por exemplo, para ouvir com o outro. Enfim, são inúmeros exemplos que você pode tentar encaixar essas janelinhas de tempo que vai ficar uma coisa mais natural para você com o seu estudo, mas de cara eu preciso te jogar essa possibilidade para você já ir
tentando se aclimar a fazer esse tipo de coisa. Além de estar revisando sempre ali toda a matéria, fazer questão de prova anterior, corrigir esse tempo, corrigir essas questões e tal, analisar o que você está acertando mais, o que você está errando mais, para poder ajustar aquele planejamento que a gente falou sobre o que você tem mais facilidade ou o que você tem mais dificuldade. É aí que você tem essa bússola, sabe? Porque você vai fazer ajustes no seu planejamento ao longo do tempo. Isso é uma coisa também que não tem como mudar em um planejamento estratégico, sabe? Você não vai fazer um planejamento fixo que vai ficar da mesma maneira até o final. Primeiro, porque a vida é muito dinâmica. E segundo, porque você vai descobrindo forças e fraquezas suas ao longo do tempo. Isso daí é natural com qualquer pessoa. E, além disso, também, como a gente falou, você vai poder usar ali agendas, aplicativos, mas para poder planejar as suas próprias revisões, porque elas têm que ser encaixadas no seu planejamento de estudo como um estudo que são. Não pode você só achar que eu só estou estudando se eu estiver vendo coisas novas, sabe? É muito pelo contrário. Você ver coisas novas é estudar, mas revisar é tão importante quanto, se não for mais, sem exagero e sem desproporção. É mais ou menos por aí. E isso vai ser ideal para você maximizar o estudo na sua memória de longo prazo, né? Essa repetição espaçada que a gente está conversando, ela vai te ajudar a transferir esse conhecimento da memória de curto prazo para sua memória de longo prazo, que é a que você vai precisar no dia da prova. Afinal, você não vai aprender tudo que precisa aprender no dia anterior, a não ser que você tenha uma mente assim muito, muito privilegiada, que deve ser, sei lá, 0,2% da população, se for isso tudo, sabe? Você não conseguiria aprender nem, sei lá, nem em um mês antes da prova você conseguiria aprender tudo que tem para se aprender de cara, sabe? Pelo menos não em um primeiro contato. Então, assim, você não precisa perder muito tempo com as revisões. E é claro que quando eu digo perder tempo, não é num sentido pejorativo. Você nunca vai estar perdendo tempo revisando. Mas você não precisa gastar tempo excessivo com as revisões. Elas podem ser mais curtas e mais focadas. A ideia da revisão é justamente essa. É você rever um grande acervo de matéria, mas com um tempo reduzido, sem usar o mesmo tempo que você usou para poder aprender, sob risco de você nunca sair do lugar. Tenta revisar, se for possível, dentro da sua realidade ali. Claro que quando a sua mente está fresca, preferencialmente você vai fazer isso no início do dia, ou, de repente, depois de um descanso, para garantir que você esteja no seu estado mais receptivo, para garantir que você esteja mais apto para poder receber aquele influxo de informações ali, mesmo que você já tenha visto em algum momento aquela mesma coisa, né? Mais ou menos por aí, Júnior? É mais ou menos por aí. Antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Nos dias 9, 11 e 13 de dezembro, sempre às 8 da noite, vai acontecer a Semana da Aprovação Garantida, um evento 100% online e gratuito, feito para quem quer passar em concursos de nível médio, que cobram direito, ou para técnico judiciário dos tribunais federais. Mesmo que você nunca tenha estudado direito, mesmo que você não tenha muito tempo ou não tenha dinheiro, esse evento foi feito para você. Serão 3 aulas práticas e diretas para te mostrar o que realmente importa para conquistar sua vaga. Na aula 1, você vai descobrir os erros que reprovam mais de 90% dos concurseiros e como evitá-los para não entrar no ciclo de reprovações. Na aula 2, você vai aprender um método comprovado e estratégico para estudar de forma eficiente, mesmo com pouco tempo. Além disso, também vai aprender como planejar seus estudos da forma correta. E por fim, na aula 3, você vai descobrir as atitudes e a mentalidade que diferenciam quem passa em concurso de quem desiste no meio do caminho. Essa aula é importante porque sem essas atitudes, você dificilmente será aprovado, além de ter todas as suas dúvidas das aulas anteriores respondidas. Quer participar? É só clicar no link na descrição e se inscrever agora. Essa pode ser a virada que você precisa para alcançar o sonho da aprovação. Nos vemos lá!